Olá, concurseiro, concurseira. Meu nome é Patrick, eu sou advogado e um dos sócios do escritório Saf Araújo, advocacia especializada em demandas envolvendo concursos públicos. E hoje eu estou aqui para bater um papo com você sobre o concurso para a PRF, Polícia Rodoviária Federal. No último domingo nós tivemos o concurso para a PRF, um certame extremamente concorrido, que atraiu milhares de candidatos, milhares de concurseiros e concurseiras em todo o país, pela remuneração do cargo, pelo prestígio na função, pela carreira. São diversas vantagens que fazem com que esse concurso, juntamente com o da Polícia Federal, seja um concurso extremamente atrativo e atrai essa quantidade de candidatos que geralmente atrai. É um concurso que foi um pouco conturbado já desde o início, com remarcação da prova, e aí numa semana cancela uma liminar judicial, depois eles vão lá, conseguem derrubar a liminar, a prova volta, toda uma celeuma muito grande, mas enfim, aconteceu a primeira fase desse concurso, enfim, as provas foram realizadas. Então nesse domingo tivemos a prova de conhecimentos, né, e tivemos também a prova discursiva. E hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre as etapas do concurso, um pouco sobre essa prova, o que vocês podem esperar, o que fazer no caso de eventual eliminação ou de eventual irregularidade que aconteça ao longo de qualquer etapa com você, candidato desse concurso. Então hoje eu vou bater um papo bem rápido, vou ser tentar ser o mais breve possível e o mais pontual para esclarecer todas as dúvidas de vocês e para explicitar tudo aquilo que pode acontecer e quais as providências vocês podem vir a adotar. Então nós tivemos aí a prova de conhecimentos, uma prova que teve um índice muito alto de faltosos, estima-se aí uma média de 30% de candidatos que faltaram. Isso é bom para você que fez a prova, né? Diminuir a concorrência. Então você que se preparou já tem ali um primeiro ponto positivo, que é o número de faltosos. A gente teve uma prova de conhecimentos bem complicada, um nível de dificuldade muito alto, mas é comum, é um nível de dificuldade compatível com a natureza do cargo, compatível com a importância da função. No entanto, nessa prova de conhecimento existem algumas irregularidades. Alguns cursinhos, algumas páginas, alguns professores especialistas já constataram alguns erros em algumas assertivas, principalmente no tocante a conteúdos que não estavam discriminados no conteúdo programático previsto no edital. A gente sempre bate muito, pessoal, inclusive a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube sobre isso, sobre a importância de estudar o edital do concurso. Por quê? Porque ele é a lei que rege aquele certame. É ali que se encontram todas as disposições atinentes àquela seleção. E uma das partes mais importantes e fundamentais do edital é um conteúdo programático. A gente sempre orienta que o candidato verticalize o conteúdo programático e se prepare para tudo aquilo que consta naquele conteúdo, para que você não tenha nenhuma surpresa no decorrer da prova, para que você não tenha ali nenhum problema e não tenha que fazer questões, solucionar questões correspondentes a disciplinas que você não estudou. Então o candidato faz a parte dele. O problema é quando a banca não faz a parte dela. A banca coloca na prova conteúdos que não estavam previstos no edital, conteúdos que não estavam previstos no conteúdo programático. Isso é uma irregularidade muito grande, isso é até injusto com o candidato, porque como você vai exigir de um candidato um conteúdo que você não oportunizou a ele o estudo, que você não oportunizou a ele a preparação? Então, isso é ilegal, isso não é razoável, isso não é proporcional. Então essa é uma irregularidade que aconteceu nessa prova, existem algumas questões que não estão previstas no conteúdo programático. E já existem decisões dos nossos tribunais superiores no sentido de que a ausência da previsão do conteúdo da questão no edital, naqueles itens que o candidato deve estudar, pode sim ensejar a anulação daquela questão, devendo a pontuação correspondente àquela assertiva ser atribuída a todos os candidatos. Então, na prova objetiva aqui, a gente já teve uma primeira irregularidade no tocante a questões que não estavam previstas no conteúdo programático, tá certo? E uma coisa que é importante ressaltar, pessoal, é que não adianta constar ali direito administrativo, a disciplina como um todo. O candidato não consegue estudar a disciplina de uma forma geral. A banca ela tem que ser específica nos pontos, nos institutos, naquelas matérias, naquelas temáticas específicas que vão ser cobradas na prova. Então, se não existe uma temática específica, por exemplo, como estado de sítio, eles não podem cobrar isso na prova.
e a cobrança disso ela é ilegal e ela pode ser discutida judicialmente. O gabarito está previsto, a gente está gravando esse vídeo hoje, na terça-feira, 2 dias após a realização das provas. O gabarito está previsto para sair hoje, tá certo? A gente não sabe ainda como a banca vai fazer, se ela vai anular. Abre-se agora um prazo para recurso, né, contra o gabarito preliminar. Nesse recurso, você pode discutir já a regularidade de algumas questões, porque no gabarito definitivo, assertivas que não estejam corretas, assertivas que não estejam condizentes com o edital, elas podem ser anuladas. E nesse recurso eu gostaria já de deixar uma observação para vocês. A gente vai bater muito aqui, pessoal, na importância de você estar sempre assessorado por profissionais que sejam especializados, principalmente se você for eliminado, a gente vai ressaltar a importância de um advogado especializado em demandas envolvendo concursos públicos. Nessa fase de recurso contra a questão de prova objetiva, é uma fase, talvez seja a fase que menos é necessário, menos é importante um advogado especializado nessa temática. Por quê? Porque hoje existem muitos cursinhos, existem muitos professores, existem muitas instituições que vão fornecer a tese desses recursos para os candidatos, que vão auxiliar vários candidatos na confecção dos argumentos que ensejam a anulação de determinada assertiva. Então, nesse primeiro momento, é o momento de vocês analisarem, sim, a viabilidade de um recurso, mas é o momento, talvez, de ter um pouco mais de cautela até sair o gabarito definitivo. Saindo o gabarito definitivo, aí, caso não sejam anuladas as questões que não estão previstas no edital, que não estão previstas no conteúdo programático, abre-se a possibilidade de pleitear a anulação dessa assertiva junto ao Poder Judiciário para majorar a sua pontuação e, consequentemente, a sua classificação no certame. Isso pode ensejar até mesmo que você entre dentro das vagas, que você prossiga para as outras etapas. Nós já tivemos casos aqui no escritório, por exemplo, de anulação de questões que assegurou ao candidato o direito de entrar nas vagas e de ser nomeado em vários concursos. Então a gente tem vários concursos que a gente já conseguiu, apenas alguns exemplos, a gente de Segurança Penitenciária do Estado de Goiás, o DEAP de Santa Catarina, são inúmeros certames que existem questões com erros e na PRF, caso essas questões não sejam anuladas no gabarito definitivo, isso não é diferente. Então, prova objetiva, prova de conhecimentos, a gente tem aí o primeiro ponto. Se essas questões não forem anuladas no gabarito definitivo, podemos já questioná-las junto ao Poder Judiciário. Vamos lá agora, questão da prova discursiva. Prova discursiva também pode ser acionada junto ao Poder Judiciário, ela também pode ser questionada desde que a pontuação atribuída à sua redação, a pontuação atribuída à sua prova discursiva, ela esteja incorreta. E é comum acontecer isso. Às vezes é atribuída uma pontuação ao candidato e o candidato leva para um especialista, leva para um professor e o professor constata, não, realmente você deveria ter alcançado a pontuação X. E aí você alcançou uma pontuação inferior, nesse caso você também deve recorrer administrativamente e, se for o caso, recorrer judicialmente, porque já existem entendimentos junto ao Poder Judiciário da possibilidade de intervenção da Justiça nesses casos. Principalmente porque nesse processo a gente pode pedir, mediante uma prova técnica, que um profissional especialista de confiança do juiz analise a sua redação e realmente veja se a pontuação atribuída pela banca foi correta ou não. Perfeito? Vamos lá para uma outra etapa que também é bem questionada nesse concurso, exame de aptidão física, não só nesse concurso. Eu vou falar de uma forma bem geral, bem rasa, só apontando as principais irregularidades que podem acontecer. Claro que existem muitas peculiaridades, e se você for vítima de alguma peculiaridade que eu não fale aqui nesse vídeo, e você quer saber se aquilo realmente pode ser discutido administrativamente ou judicialmente, é sempre importante que você procure um profissional especializado, é sempre importante que você procure um profissional referência nessa demanda de concursos públicos para que ele possa te assessorar. Nos testes de aptidão física, hoje as principais irregularidades que a gente tem nos concursos do nosso país, deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Hoje as principais irregularidades que a gente tem nas provas de aptidão física do nosso país são quebra de isonomia e erro técnico nas contagens, erros dos examinadores. Então, por exemplo, eu fiz aqui tantas repetições, X repetições, o examinador só contou Y, só contou um número menor de repetições que eu efetivamente fiz. Você pode discutir isso administrativamente e judicialmente, mediante a exibição de filmagens, mediante a submissão dessas filmagens a um educador físico, para que ele possa constatar se o movimento que você fez foi correto ou não. E, pessoal, avaliador é humano. E humano erra. É comum erro humano em contagem de movimento. Imagina a quantidade de candidatos que um avaliador examina no mesmo dia. Ele pode embaralhar com os números, ele pode embaralhar na contagem e errar a contagem dos seus movimentos. Então, se você realmente acredita que você fez aquela quantidade de movimentos ou fez o teste num determinado tempo, busque os seus direitos, não se conforme com irregularidades. Um outro erro muito comum em teste de aptidão física, quebra de isonomia.
A isonomia, pessoal, no concurso público é um postulado fundamental, porque os candidatos estão ali objetivando um cargo público, objetivando uma posição que lhe garanta ali uma estabilidade profissional, financeira, uma carreira muito atrativa. E os candidatos eles devem concorrer em igualdade de condições. E qualquer ato que configure quebra de isonomia, ele pode ser questionado. Então já chegaram para nós, candidatos, claro que a gente ainda não sabe como vai ser, mas pode ser que aconteça, porque acontece em vários certames, de candidato chegar para nós e falar, olha, eu fiquei aguardando, por exemplo, para fazer minha prova de corrida, e eu fiquei 5 horas esperando no sol. Enquanto tiveram outros candidatos que com 20, 30 minutos já realizaram o teste. Certamente, esse candidato que ficou esperando um tempo maior, que ficou no sol quente, que perdeu caloria, que perdeu energia pelo suor, ele vai ter um desempenho pior. Ele não vai ter, não digo nenhum desempenho pior, ele não vai ter o mesmo desempenho que ele teria caso tivesse feito essa etapa no início dos testes, caso tivesse feito essa etapa junto com aquele candidato que fez a primeira avaliação. Então isso é quebra de isonomia. Isso é candidato tendo ali uma condição diferenciada, uma condição melhor para a realização do teste. Isso é quebra de isonomia, isso pode ser questionado junto ao Poder Judiciário. Então, se você foi prejudicado aí no TAF, fez o TAF e você viu que outras pessoas realizaram os testes numa condição mais benéfica que a sua. Então, não, eles estão correndo na pista de lá, a pista de lá tem sombra e na pista de cá ela é aberta. Isso deve ser questionado administrativamente e judicialmente, porque isso também é ilegal. Vamos lá, a avaliação psicológica, o grande terror dos concurseiros. Talvez seja a etapa que mais enseja ações judiciais, que mais ensejem o acionamento da justiça em concursos públicos de todo o país. Na avaliação psicológica, pessoal, já seria importante você ter procurado um especialista, ter procurado um profissional para realmente te fazer uma avaliação, para realmente te explicar um pouco como que funciona, para te inteirar um pouco como que é uma avaliação psicológica em um concurso público. Mas, de antemão, eu já passo para vocês algumas irregularidades que acontecem em avaliações psicológicas no concurso do nosso país. Algumas delas, subjetividade. Hoje em dia é muito comum que as avaliações sejam extremamente subjetivas, o que não é correto, tá? Então o candidato fica, às vezes, sem saber por que ele foi reprovado, em qual quesito ele foi reprovado, em qual teste ensejou aquela reprovação, o que ele precisava fazer para ser aprovado. Fica totalmente à mercê da discricionariedade do psicólogo avaliador. Então essa subjetividade é um erro muito grande, a questão da motivação. É muito comum que as bancas não motivem corretamente as eliminações nas avaliações psicológicas, simplesmente cheguem para os candidatos e falem, foi constatado aqui um traçado de, por exemplo, descontrole emocional. Pô, mas foi constatado onde? Em qual teste? O que aconteceu de errado? Então esse também é um erro muito grande. A questão da resolução, o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução 002 de 2016 que preconiza que deve ser feita uma análise conjunta entre todos os testes realizados pelo candidato. Então é comum em concursos você fazer mais de um teste para avaliar mais de um traçado. E o Conselho Federal de Psicologia determina que deve ser feita uma análise conjunta, uma análise integrada entre todos esses testes feitos por você. E hoje é muito comum que psicólogos avaliadores em concursos públicos, eles não façam essa análise em conjunta. Eles peguem alterações isoladas e utilizem aquilo para eliminar os candidatos. Isso é ilegal, isso não é correto, isso viola inclusive a técnica jurídica. Então, um outro ponto também que é comum a gente ver em avaliações psicológicas, erros técnicos que são as condições dos testes. Não estou dizendo que isso vai acontecer nesse concurso da PRF, mas acontece em vários concursos. São muitos candidatos para avaliar. E geralmente, as clínicas, as bancas, as instituições, eles contratam mão de obra barata, que nem sempre é a mão de obra qualificada. Nem sempre o psicólogo responsável pela sua avaliação, ele vai ser uma pessoa especializada e capacitada para conduzir aquele teste, para conduzir uma etapa de tamanha importância. Então é muito comum, às vezes, psicólogos jovens, recém-formados, que cometem erros técnicos. Então, nessa avaliação psicológica também é muito importante você insurgir-se administrativamente e, se for o caso, insurgir-se judicialmente. Porque no Poder Judiciário você tem a possibilidade de pedir uma perícia para um psicólogo de confiança do juiz analisar se a sua eliminação foi correta ou não, analisar se os seus testes foram corrigidos corretamente ou não, analisar se o seu teste foi realizado em condições corretas, em condições compatíveis com o que determinam os manuais dos testes ou não, tá certo? Então a avaliação psicológica também é um ponto que, caso você seja eliminado, você deve se atentar a esses aspectos. Exames de saúde. Vamos lá, exame de saúde também muito contestado, muito questionado, porque você tem ali no edital, nos regramentos que regem o cargo, algumas patologias, algumas condições que são circunstâncias que ensejam a eliminação. Mas nem sempre essas condições são capazes de comprometer a sanidade física do candidato.
Então pode ser que você seja eliminado por ser portador talvez de uma condição que de fato esteja previsto no edital ou em algum regramento do concurso, mas essa condição não seja o suficiente para comprometer a sua sanidade física. E se isso acontecer com você, você pode e deve discutir judicialmente a sua reprovação. Então não, eu fui eliminado, vou pegar um exemplo, talvez cirurgia. Cirurgia, procedimentos ortopédicos. Não, eu fui eliminado por já ter feito algum procedimento ao longo da minha vida, só que esse procedimento eu estou 100% recuperado. Eu não tenho sequela, eu não tenho limitação funcional, eu não tenho limitação física. Se você for eliminado por isso, a eliminação está errada. Porque o exame de saúde de um concurso público visa averiguar sua situação para ingressar no cargo, visa averiguar sua situação atual. Se você tem ou não capacidade para exercer aquela função. E se no momento você tem aquela capacidade, se no momento você detém de condições físicas que te colocam apto para exercer aquele cargo, a sua eliminação, mesmo que seja por um motivo previsto no edital, a sua eliminação também é incorreta. Alguns casos também que são importantes ponderar, às vezes, alterações isoladas em exames laboratoriais, exames de urina, sangue. Às vezes eles eliminam por esses motivos, mas você pode ter sido submetido a apenas uma alteração isolada. Pode ser uma alteração que, num exame que você fizer na semana que vem, essa alteração não seja confirmada. Então, isso não é suficiente para comprometer a sua sanidade física. A eliminação no concurso público, numa etapa de saúde, ela é legítima, ela apenas pode acontecer por motivos que efetivamente comprometam a sua sanidade física, por motivos que efetivamente prejudiquem o desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido. Não sendo esse o caso, você também pode postular o seu direito administrativamente, judicialmente. No judiciário, a gente também pede uma perícia para um especialista de confiança do magistrado avaliar se você tem ou não aptidão para exercer aquele cargo. E nessas perícias, um questionamento que a gente faz, um questionamento-chave, geralmente a gente termina os nossos quesitos periciais com esse questionamento. O candidato possui condições de exercer a função do cargo pretendido? E se a resposta do perito é sim, a chance de você conseguir o êxito judicialmente é muito grande. Porque você apenas pode ser eliminado numa etapa de saúde por motivos que efetivamente comprometam a sua sanidade física e o exercício das suas funções. A gente tem uma outra etapa, apresentação de documentos e avaliação de títulos. É uma etapa que é mais incomum existir irregularidades, mas pode acontecer que você apresente um título, que você apresente algum documento que eles não valorem. Isso também pode ser discutido. A gente tem casos, por exemplo, nós já atuamos em casos aqui no escritório, em questão de títulos, de uma candidata que tinha um título, que ela tinha finalizado, mas ela estava esperando apenas o diploma. Ela já tinha um certificado de conclusão, mas ela estava esperando apenas o diploma para poder apresentar para a banca do concurso que ela estava participando, e eles não estavam aceitando o certificado. A gente entrou com uma ação, pleiteou isso junto ao Poder Judiciário, o Judiciário reconheceu que a apresentação do certificado de conclusão era suficiente para considerar o título para essa candidata. Então, a apresentação de título ou documento, se você for prejudicado por esse motivo, também é importante sopesar os motivos pelo qual você foi prejudicado e se realmente aquele motivo é justificável ou não. Então, isso também é importante você procurar um profissional especializado para que ele te passe se aquilo foi correto ou não. A gente tem também uma etapa que é para candidatos que estão concorrendo em vagas de cotas, para cotistas, que é o procedimento de heteroidentificação. Eu não vou nem me adentrar muito nesse procedimento, porque a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube falando sobre isso, tá certo? E nesse vídeo a gente bate muito na questão de não poder ser avaliado apenas o critério fenotípico, apenas a cor da pele. Devem ser analisados o histórico do candidato, devem ser analisados os antepassados, os traços físicos, as características físicas, até porque o objetivo principal das cotas é uma reparação histórica. Então, se os seus antepassados eles sofreram com o nosso passado escravocrata, a mesma base que enseja esse direito para pessoas que possuem a pele preta, pessoas que possuem a pele parda, é a mesma base que enseja direito para você por conta do seu histórico, por conta da reparação histórica, que é o objetivo das cotas sociais. E a gente também tem a questão da investigação social. Ainda durante a seleção você vai preencher uma ficha de informações pessoais, o que chama de PIP, e a investigação social nesse concurso ela ocorre durante todo o certame. E nessa investigação social, o mais importante a gente bater, eu também não vou me adentrar muito, porque a gente tem um vídeo falando sobre isso no nosso canal, tá? Na investigação social, o mais importante de bater é: você não pode ser prejudicado por boletins de ocorrência, por processos judiciais, por inquéritos policiais. Você apenas pode ser prejudicado em caso de sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Esse é o entendimento consolidado dos nossos tribunais superiores, esse é o entendimento consolidado do nosso STF, no sentido de que apenas a sentença penal condenatória com trânsito em julgado é suficiente para comprometer sua idoneidade moral no concurso público. Mas tenha cuidado. No preenchimento dessa ficha, no preenchimento das informações, não omita nada.
Por mais irrelevante que a informação seja, por mais irrelevante que seja aquela situação específica. Então, se perguntar na sua ficha, você tem algum parente que foi preso e você tem conhecimento disso? Não, eu não vou citar aqui porque isso pode me prejudicar. Cita. Primeiro, porque isso não pode ensejar a sua eliminação. Segundo, porque se você omitir isso, reverter isso judicialmente é muito mais difícil. Porque nesse caso, você está tendo uma conduta deliberada de tentar burlar a administração pública. Então, não omita absolutamente nada. É muito mais fácil a gente discutir judicialmente a sua eliminação por ter um boletim de ocorrência, por estar submetido a um inquérito, por estar sendo submetido a uma ação penal, do que discutir a sua eliminação por conta da omissão. Então, eu passei aqui as principais etapas do concurso, fui bem breve, fiz apenas alguns apontamentos sobre o que pode te prejudicar, o que pode ensejar algum problema, o que pode ser feito. Foi apenas uma questão bem breve mesmo, bem objetiva, tá certo? E por fim, eu gostaria de finalizar com uma questão muito importante. Esse é um concurso, pessoal, muito importante para vocês, candidatos e candidatas. Um concurso que pode mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus amigos. É um concurso que pode mudar totalmente o seu futuro. Então, se você tiver qualquer problema ao longo desse concurso, procure os seus direitos, procure saber se aquilo que está acontecendo com você é certo ou não. E procure profissionais especializados. Procure profissionais que sejam referência nessa área de concursos públicos. É muito comum chegar para a gente, candidatos, olha, doutor, fui eliminado aqui por um motivo às vezes até simples. Entrei com um advogado da minha família, entrei com um conhecido, o processo está parado há 3, 4, 5 anos, não tive resultado. É claro que isso vai acontecer, porque você precisa de um profissional especializado. Você não pode, por exemplo, num processo de concurso, você não pode deixar o processo seguir a marcha processual normal, natural de todos os processos. Em qualquer outra área da advocacia, você pode deixar o processo tramitar normal. Você não precisa estar ali cobrando, diligenciando. Na área de concurso público é diferente. Você tem que estar sempre em cima, porque você está lidando com vidas, com famílias, com futuro, com sonhos. Inclusive, pessoal, sobre isso a gente sempre brinca aqui no escritório, que nessa área é igual a medicina. Se você tem um problema cardíaco, você não vai procurar um clínico geral. Você não vai procurar um médico especialista em outra área, você vai procurar um cardiologista. Por quê? Porque sua vida depende daquilo. E nessa área de concurso é a mesma coisa. Se você tem um problema, o seu futuro depende daquilo. Então você não vai colocar o seu sonho nas mãos de quem não detém de todo o conhecimento técnico necessário para reverter a sua situação. Então, se você tiver qualquer um dos problemas que eu mencionei aqui ao longo desse vídeo, procure um especialista, procure um profissional que realmente possa lhe ajudar nesse tipo de demanda. O escritório Saf Araújo é especializado em demandas envolvendo concursos públicos. Hoje nós estamos presentes em 22 estados do país, já ajudamos milhares de candidatos em vários concursos, em vários estados da nossa nação. E se você tiver qualquer problema ao longo desse certame, se você passar por qualquer uma das situações que eu passei aqui, vem bater um papo com a gente, vem conversar conosco. Nós vamos deixar aqui embaixo nossas redes sociais. Te convido também a se inscrever no nosso canal no YouTube, a ver outros vídeos que nós colocamos aqui, certamente vão contribuir muito na sua trajetória como concurseiro, até você alcançar a sua nomeação no cargo que você pretende. Então nós estamos à sua disposição, querendo te ajudar. Confia na SAF, porque o seu sonho é a nossa luta. Um grande abraço.